Se você trabalha duro todos os dias, mas nunca sabe exatamente para onde o dinheiro extra está indo, talvez o problema não seja o salário, seja aquilo que você nunca decidiu olhar de perto. Matheus Andrade era invisível, não no sentido literal. Ele estava ali, todos os dias, circulando entre mesas, equilibrando pratos, decorando pedidos, sorrindo quando precisava sorrir. Mas invisível no tipo de lugar onde ninguém espera grande coisa de você. Garçom, turno longo, renda imprevisível. No restaurante onde trabalhava, as gorjetas eram tratadas como algo secundário, um bônus, um quebra-galho. No fim da noite, alguém recolhia tudo, fazia uma divisão rápida e cada um ia embora com algumas notas no bolso, sem perguntas, sem conferência detalhada, sem registro. Confia, diziam. Mas Matheus começou a se incomodar com uma sensação estranha. Não era ganância, era ruído. Algo não fechava. Já teve aquela impressão de que pequenas coisas estão escapando pelas frestas e ninguém parece perceber? Ele começou a observar padrões. Dias cheios rendiam quase o mesmo que dias fracos. Finais de semana não refletiam o movimento intenso. Sempre havia arredondamentos. Sempre havia pressa. E, curiosamente, sempre havia resignação. Ninguém queria parecer desconfiado. Ninguém queria ser o chato da conta. Então, todos aceitavam o valor final como se fosse exato. Matheus não confrontou ninguém. Não acusou. Não criou conflito. Ele fez algo mais desconfortável. Começou a prestar atenção. Discretamente. Anotava mentalmente. Guardava números. Comparava dias. Observava horários. Você já percebeu como, quando começa a observar algo de verdade, ele deixa de ser invisível? O curioso é que, quanto mais ele analisava, mais percebia que o problema não era má intenção. Era desorganização crônica. Um sistema informal que funcionava até não funcionar. Mas havia outra camada nisso. Alguns colegas viviam reclamando que não dava para juntar nada. Outros estavam sempre pedindo adiantamento. E ainda assim, o restaurante estava cheio quase todas as noites. Onde estava o desequilíbrio? Uma noite, depois de um fechamento particularmente confuso, Matheus fez uma proposta simples. Nada revolucionário, nada agressivo. Algo que, em teoria, só traria clareza. A reação foi imediata. Risadas. Desconfiança. Olhares atravessados. Pra que complicar? Tá querendo controlar agora? Interessante como organização às vezes soa como ameaça. Matheus percebeu que não estava mexendo apenas com números. Estava tocando em algo mais sensível. Conforto coletivo. A zona onde ninguém sabe exatamente quanto perde, mas também não precisa encarar isso. Ele poderia ter recuado, poderia ter voltado a fazer o que sempre fez, trabalhar, aceitar o valor no fim do turno e ir embora. Mas decidiu testar. E foi nesse teste, aparentemente pequeno, que algo começou a mudar. Não de forma explosiva, não com anúncio dramático, mas com consequências silenciosas que poucos anteciparam. Porque quando você organiza o que todos ignoram, você passa a enxergar o que ninguém quer ver. E talvez esse tenha sido o verdadeiro começo do problema. Você já sentiu que existe dinheiro escapando da sua rotina, mas nunca parou para investigar? Comente abaixo se você já viveu algo parecido. E se quer acompanhar o que realmente aconteceu depois dessa decisão arriscada, inscreva-se no canal e curta o vídeo, porque a parte mais desconfortável dessa história ainda nem começou. No início, parecia algo pequeno demais para causar qualquer impacto. Matheus não anunciou nada oficialmente. Apenas pediu 30 dias. Um período de teste. Ele mesmo ficaria responsável por registrar as gorjetas do turno da noite, sem alterar a divisão, sem interferir nas regras, apenas organizando. Se não mudar nada, a gente volta ao normal, ele disse. Soava inofensivo, mas, na prática, exigia disciplina. Enquanto os outros fechavam mesas e se preparavam para ir embora, Matheus ficava alguns minutos a mais. Conferia comandas, anotava valores, registrava horários, criou uma planilha simples no celular e começou a alimentar os dados diariamente. No começo, os colegas brincavam. Lá vem o fiscal. Vai auditar a gorjeta agora? Ele sorria. Não respondia.
Só que, na segunda semana, algo começou a ficar estranho. Os números não eram caóticos como todos imaginavam. Eles eram inconsistentes. Havia dias em que o movimento claramente dobrava, mas o valor final dividido parecia apenas levemente maior. Havia noites comuns que, curiosamente, rendiam quase o mesmo que sábados lotados. Coincidência? Talvez. Ou talvez ninguém nunca tivesse parado para enxergar o padrão. Mateus começou a perceber outra coisa. As pessoas não sabiam quanto esperavam ganhar. Não existia referência. Se você não sabe o que deveria receber, qualquer valor parece aceitável. Já pensou nisso? A falta de parâmetro mantinha todo mundo confortável e vulnerável. No 18º dia, ele comparou os registros com os valores efetivamente distribuídos. Não houve confronto. Ele apenas mostrou os números ao grupo. O silêncio foi diferente dessa vez. Não era riso. Não era deboche. Era desconforto. A diferença não era absurda. Não era escandalosa. Mas era constante. Pequenos valores que, somados ao longo do mês, deixavam um rastro difícil de ignorar. Alguns colegas reagiram com curiosidade, outros com irritação. Você está insinuando o quê? Isso sempre foi assim. Sempre foi assim. Essa frase ficou na cabeça de Mateus. Quantas coisas continuam drenando dinheiro simplesmente porque sempre foi assim? Ele poderia ter parado ali. Já tinha provado seu ponto. Mas o que realmente o incomodava não era a diferença numérica. Era o comportamento coletivo. A facilidade com que todos aceitavam perder um pouco todos os dias. E havia outro detalhe que poucos perceberam. Ao organizar as gorjetas, Mateus passou a enxergar oportunidades que não estavam ligadas apenas à divisão. Horários mais lucrativos, mesas com maior potencial de consumo, perfis de clientes que deixavam percentuais mais altos. Era informação. Informação que ninguém tinha mapeado. Você teria usado isso apenas para ganhar mais no seu próprio turno? Ou dividiria com o grupo? Mateus escolheu compartilhar. E foi aí que a dinâmica começou a mudar de verdade. Alguns colegas passaram a pedir ajuda para organizar suas próprias anotações. Outros começaram a questionar antigas práticas do restaurante. O que era só um teste de planilha virou um assunto constante no vestiário. E quanto mais clareza surgia, mais evidente ficava que a desorganização não era o único problema. Havia interesses envolvidos. Havia resistência velada. Havia gente que preferia o sistema antigo, mesmo sendo falho, porque quando tudo é nebuloso, ninguém precisa se responsabilizar. Mateus sentiu a pressão aumentar. Olhares mais atentos. Conversas interrompidas quando ele se aproximava. O dono do restaurante começou a fazer perguntas sutis sobre o novo método. Nada explícito, nada direto. Mas a sensação era clara. Mexer no que todos ignoravam estava começando a incomodar gente demais. E ele ainda nem tinha tomado a decisão que realmente mudaria tudo. Mateus não estava fazendo aquilo por esporte. Ele morava em um apartamento de 42 metros quadrados, no terceiro andar de um prédio antigo sem elevador. O aluguel consumia quase metade do salário fixo. A geladeira fazia um barulho estranho havia meses, mas ele sempre adiava o conserto. Depois eu vejo isso, repetia. Tinha uma filha de 6 anos, Lara, que começaria a pedir coisas mais caras em breve. Material escolar, passeios, um curso de inglês que ele fingia não considerar, mas considerava. E toda vez que o cartão de crédito fechava, ele sentia aquela pontada. Trabalhei o mês inteiro. E sobrou o quê? Era por isso que as gorjetas importavam. Não como luxo, como respiro. Enquanto os colegas viam a gorjeta como complemento, Mateus via como margem. A diferença entre apertar e respirar. A diferença entre parcelar e pagar à vista. E agora que ele tinha os números organizados, enxergava algo que antes parecia invisível. A possibilidade de escalar aquilo. Alguns funcionários de outro turno começaram a pedir ajuda. Queriam que ele organizasse as gorjetas deles também. Disseram que pagariam uma pequena taxa pelo controle, algo simbólico, nada que pesasse. Foi aí que a ideia deixou de ser apenas organização e virou serviço. Mas serviço significa responsabilidade. Responsabilidade significa exposição. Você assumiria o controle financeiro informal de colegas que já estavam desconfiados?
Ele fez as contas. Se administrasse 2 turnos, cobrando 4% do total organizado, poderia gerar uma renda extra significativa, mais previsível, mais estruturada, sem depender apenas de mesas e clientes. Só que, ao centralizar as informações, Mateus passou a saber demais. Sabia quais turnos rendiam mais. Sabia quais dias eram manipulados na pressa. Sabia quem sempre se voluntariava para fechar o caixa. Sabia quem evitava a conferência detalhada. E informação, nesse ambiente, era poder, mesmo que ele não estivesse buscando isso. Certa noite, ao sair do restaurante, um colega se aproximou no estacionamento. Você tá mexendo com coisa que sempre funcionou. Funcionava para quem? Mateus pensou. Mas não respondeu. Em casa, sentado na mesa pequena da cozinha, revisando números no celular enquanto a filha dormia no quarto ao lado, ele sentiu algo diferente. Não era medo. Era consciência de risco. Se continuasse crescendo, inevitavelmente chamaria a atenção da gerência. Se parasse agora, voltaria ao ciclo anterior. O que você faria no lugar dele? Voltaria para o conforto da invisibilidade? Ou assumiria o desconforto de estar enxergando demais? Na semana seguinte, ele recebeu uma proposta inesperada. Não partiu dos colegas. Partiu de cima. E naquele momento, Mateus percebeu que sua iniciativa silenciosa tinha atravessado uma linha que ele nem sabia que existia. A partir dali, não era mais apenas sobre gorjetas. Era sobre controle. E controle nunca é um assunto simples quando o dinheiro está envolvido. A proposta veio do gerente. Não foi uma ameaça. Não foi um elogio. Foi algo mais calculado. Ele chamou Mateus na sala administrativa, fechou a porta e foi direto ao ponto. Fiquei sabendo que você está organizando as gorjetas do pessoal. Não havia acusação no tom. Havia interesse. Mateus confirmou. Explicou que era apenas controle, transparência, organização. Nada além disso. O gerente ouviu em silêncio. Depois abriu uma planilha no computador. Era o relatório oficial do restaurante. Ali constava um valor fixo de 10% de taxa de serviço embutido nas contas. Algo que muitos clientes nem percebiam. Parte desse valor, teoricamente, era distribuída entre os funcionários. Teoricamente. Você sabia que o restaurante já faz o controle? O gerente perguntou. Mateus não sabia. Ou melhor, sabia da taxa, mas nunca tinha visto o detalhamento real da distribuição. Foi quando o gerente revelou o que ninguém tinha enxergado. O problema não estava apenas na divisão informal do pote. O maior volume de dinheiro nem passava por ali. Uma parte considerável da taxa de serviço ficava retida para custos operacionais. Outra parte era distribuída de forma proporcional ao desempenho avaliado pela gerência, algo que os funcionários nunca tinham visto claramente. E nos últimos meses, com a organização paralela de Mateus, começou a surgir uma discrepância impossível de ignorar. As gorjetas diretas registradas por ele estavam ficando mais transparentes, enquanto a taxa oficial permanecia nebulosa. Sem querer, ele tinha criado um parâmetro de comparação, e o parâmetro mostrava que o verdadeiro vazamento não estava entre os colegas, estava acima deles. O gerente então fez a proposta real. Podemos oficializar você como responsável pelo controle geral das gorjetas. Você centraliza tudo, inclusive a taxa de serviço. Mas isso não sai dessa sala. Salário fixo maior, cargo administrativo, estabilidade. Em troca, silêncio estratégico. Ele teria acesso total aos números. Poderia estruturar o sistema, mas também teria que aceitar que parte das retenções continuaria existindo, só que agora com a assinatura dele no processo. Você aceitaria? Até ali, parecia que Mateus estava despertando os colegas para perdas pequenas. Mas o que ele descobriu recontextualizou tudo. Os arredondamentos no pote eram quase irrelevantes perto da porcentagem institucionalizada que nunca foi questionada. E o mais perturbador? Alguns funcionários mais antigos sabiam. Não os detalhes. Mas sabiam que era melhor não mexer nisso. Preferiam garantir estabilidade a abrir confronto com a gestão. Mateus saiu da sala com 2 certezas. Primeiro, ele nunca esteve brigando pelo que realmente importava. Segundo, sua organização tinha revelado algo que o sistema preferia manter invisível.
Agora a decisão não era mais sobre ganhar alguns reais a mais. Era sobre se tornar parte da engrenagem, ou expor o mecanismo, e qualquer escolha teria consequências. Mateus não dormiu naquela noite. A proposta parecia perfeita na superfície. Um cargo melhor, salário fixo maior, menos bandejas, mais controle, segurança para a filha, previsibilidade no fim do mês. Mas havia uma pergunta que não saía da cabeça dele. Se eu aceitar, estou organizando o sistema ou legitimando o que sempre foi escondido? No dia seguinte, voltou ao restaurante mais cedo. Sentou na mesma mesa onde costumava revisar as planilhas e abriu todos os números que tinha registrado nos últimos meses. Cruzou com os relatórios que o gerente havia mostrado. Fez simulações. A diferença era clara. Se aceitasse o cargo e mantivesse o modelo como estava, ele ganharia mais, muito mais. Mas os colegas continuariam recebendo menos do que poderiam. Só que agora com um sistema profissional, dando aparência de justiça. Ele percebeu algo incômodo. Enriquecer ignorando o que todos ignoram é diferente de enriquecer escondendo o que todos não enxergam. São decisões parecidas por fora, mas completamente diferentes por dentro. Naquela tarde, voltou à sala da gerência. Recusou o cargo, mas não saiu batendo porta. Fez algo mais estratégico. Propôs formalizar um sistema transparente, com relatórios acessíveis a todos os funcionários, detalhando taxa de serviço, retenções e critérios de distribuição. Em troca, ele assumiria oficialmente a organização, cobrando uma taxa fixa de 3% sobre o total administrado, acordada e aprovada em contrato interno. O gerente hesitou, porque agora não era apenas sobre eficiência, era sobre exposição. Algumas semanas depois, após reuniões tensas e ajustes, o restaurante implementou o novo modelo. Nem perfeito, nem revolucionário. Mas claro, os funcionários passaram a saber exatamente quanto entrava e quanto saía. As retenções diminuíram, a confiança aumentou e, ironicamente, o faturamento cresceu, porque equipe motivada atende melhor. Mateus não virou milionário da noite para o dia, mas transformou organização em ativo, transparência em serviço. E algo que todos tratavam como moeda solta virou estrutura. Meses depois, outros estabelecimentos procuraram ele para implantar o mesmo modelo. Não como rebeldia, como consultoria. O garçom invisível virou especialista em algo que sempre esteve ali, só que ignorado. A lição não é empreenda, não é pense fora da caixa. É mais simples e mais difícil. Preste atenção no que parece pequeno demais para importar, porque muitas vezes o dinheiro não está escondido, está desorganizado. E desorganização custa caro para quem aceita sem questionar. Agora eu quero saber de você. Já existiu algo na sua rotina que parecia detalhe, mas estava drenando seus resultados? Comente abaixo sua opinião ou sua própria história. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e ative o sino para saber antes quando novos vídeos forem publicados. Porque às vezes a próxima oportunidade está exatamente onde você nunca decidiu olhar.